Gratidão. E a mensagem de hoje fala de alegria. Celebrem a nova fase da Terra, novas realidades já estão disponíveis para todos. Ajustem sua sintonia interna e percebam que podem ser com maior leveza. Ser não exige pressa, mas presença. Celebrar significa antecipar o contato maior. Amem a si mesmos, amem a vida una. A alegria é o estado de consciência que reconhece a divindade interna. Sejam luz, sejam paz, tudo segue uma ordem maior. Gratidão. A alegria move, Move, é uma energia, é uma vibração que move as pessoas, Que move as circunstâncias, que move mundos, que move, porque ela está conectada ao eu superior, está conectada à nossa divindade, está conectada ao reconhecimento da nossa própria divindade. Então, praticar a presença, praticar esse estado que não exige esforço, mas que a gente esteja ali como observador, que a gente esteja atento à vida, esteja vivendo a vida, e não preso às coisas, às circunstâncias, faz com que essa energia, com que esse estado vá sendo incorporado, Então, como a gente chama, tem pessoas que parecem que incorporaram um estado, ou incorporaram uma maneira de viver mais plena, mais saudável, justamente porque elas começaram a perceber que quando elas estão num estado mais tranquilo, mais calmo, mais sereno, as coisas, a vida se torna também mais tranquila, mais serena. E que a vida não precisa ser forçada, Porque a gente não pode forçar o nosso ser interno a fazer as coisas. O ser interno é aquele que comanda as coisas, Então, o nosso ego não pode forçar que o nosso ser seja. É ao contrário, Então, o nosso ego é que tem que se render ao ser interno para se unir, para ele ser menos reativo e mais intuitivo, mais alegre. Então, a alegria flui, essa energia se solta. Quando a gente se solta, quando a gente larga tudo isso, A gente larga no sentido positivo o controle do ego, o controle das situações, o controle, o achar que a gente controla tudo e não controlamos nada. Na verdade, a gente tem que ter o autodomínio, o nosso sim, mas se rendendo a esse controle maior que é interno. Então, como diz a mensagem, o poder divino, ou seja, a própria sintonia com o divino, tem uma ordem suprema para cada coisa. E dentro dessa ordem, o que chama atenção nessa mensagem foi o contato maior, Essa palavra, o contato maior. Então, o que é esse contato maior? É justamente a gente reconhecendo, entrando em contato com o nosso núcleo mais amplo, com a nossa alma, com a nossa consciência, com o nosso espírito, ou mônada, como a gente chama, para que a gente faça essa jornada juntos. Então, o contato maior remete não só ao nosso encontro interno com nós mesmos, mas ao encontro com os nossos irmãos estelares. Então, novamente vem essa questão do contato, da possibilidade do contato, da aproximação do contato, e que nós estejamos abertos a esse contato, que a gente possa celebrar, Celebrar essa libertação que é a gente saber, a gente ver, a gente vivenciar que nunca estivemos sozinhos, que nunca estivemos desamparados e que existe sempre uma força maior nos guiando e que a gente só tem que reconhecer, que a gente só tem que permitir e que é tudo muito mais simples do que a gente imagina. Não precisa coisas avançadas, mas principalmente a gente estar nesse estado de alegria, de não saber nada como vai ser, se não vai ser, mas a gente estar alegre, a gente estar contente, porque a gente está saindo de uma fase da Terra onde tudo parecia comprometido, difícil, tudo sem explicação, tudo oculto, Todas essas sensações de
não pertencimento, de onde estamos, o que estamos fazendo, por que isso acontece, etc., por uma fase de revelações, onde milhares, né, inclusive de vídeos, de seres, de todo tipo de percepção, estão trazendo revelações de fatos, de circunstâncias, de situações que já vêm acontecendo há milhares de anos e que só a gente ficou sem saber disso, porque ficamos num estado de consciência muito limitado e não conseguíamos ver, de fato, o que todos esses mensageiros, esses mestres queriam dizer. Então agora é o momento de a gente se abrir, né, e reconhecer que a realidade, né, existem diversos seres, diversas civilizações e que todos nós juntos vamos caminhar com muito mais facilidade, com muito mais capacidades do que a gente tinha e que para isso é necessário o nosso reconhecimento interno. Quando a gente faz isso, a gente entra em sintonia, né? Como a mensagem diz, a sintonia com frequências mais altas, com frequências mais nobres, vamos chamar assim, né? A alegria é um estado de consciência espiritual. É dificilmente um ser, né, fisicamente, você vai sentir a alegria. Você pode sentir uma felicidade temporária, uma alegria, assim, diante de alguma circunstância, mas aquela alegria permanente de saber que somos quem somos e o que estamos fazendo, e que mesmo que a gente não tenha, né, todo o roteiro, mas a gente vai descobrindo e a gente entende que esse é o caminho, essa alegria perdura, permanece e vai caminhando conosco, vai permitindo que a nossa caminhada seja mais leve, mais tranquila, com menos densidade, né? A densidade, ou seja, o excesso de coisas, o excesso de fatos, o excesso de notícias, o excesso, tudo isso gera confusão. Tudo isso gera um estado de consciência onde a mente fica perturbada. Então, é importante a gente estar sempre centrado, né, num estado que traz essa alegria, traz essa paz. Então, a mente vai sendo organizada para absorver e receber somente o necessário. Então, é necessário somente uma informação, é aquela que tem coerência com o que cada um de nós está fazendo. Então, é essa. Não precisa de outra, não precisa de um monte de coisas desencontradas, né? Então, o nosso trabalho é estar num estado tal que a gente consiga perceber aquilo que recebemos imediatamente e não precisamos confirmação, não precisamos ver se é isso mesmo, não precisamos perguntar, não precisamos nada. Simplesmente compreendemos e seguimos em frente. Então, o processo evolutivo, né, e essa mensagem une a nossa capacidade física, evidentemente, de reconhecer isso, com a nossa divindade. Porque a partir desse movimento, da aceitação de quem somos, tudo muda. Então, a transformação é quando nós aceitamos ser transformados. Então, ela acontece quando eu falo, eu aceito. Não sei o que é para fazer, mas eu aceito. Então, a gente começa a caminhar em outros processos que vão levar a gente a outro nível de percepção. E a gente precisa cultivar e celebrar essa alegria que move, né? Que fala, nossa, tem algo mais. Eu percebo algo que eu não percebia. Então, essas percepções vão levando a gente a se sentir mais leve e impulsionam a nossa vontade, né, de saber mais. O que vem mais? Como é que é isso? Que contato é esse? Então, é uma preparação. Isso, a humanidade sempre foi preparada para o contato, né, com seres de outras civilizações. Porém, isso estava completamente conturbado por várias frentes, né? Várias frentes que uma não queria, não quer revelação de nada disso, e a outra que quer isso, né? Então, esses confrontos todos foram acontecendo por conta de forças evolutivas, involutivas e toda essa mistura de energias
que não promovem um centramento, uma unidade. Então a vida, ela é una, tudo é uno, tudo está integrado. Se eu começo a fragmentar, uma hora eu acredito, outra hora eu não acredito, uma hora eu acho que sim, outra hora eu acho que não, eu vou comprometendo o entendimento, a unidade. Então a revelação vai ficando fragmentada. Agora, se eu tomo a ação e faço a escolha de seguir o caminho da celebração da vida, da alegria, independente de saber sobre esses temas no contato, eu vou chegar nisso. Então, muitas pessoas chegaram nisso simplesmente porque elas caminham felizes, porque elas confiam na vida. Então, elas não fizeram grandes coisas, no sentido de coisas que as pessoas veem, né? Obras e coisas fora, ou foram pessoas que tiveram um impacto externo muito grande, né? Pessoas receberam prêmios, etc. Não, muitas delas foram simplesmente caminhando, fazendo aquilo que elas gostam com alegria, com harmonia, e foram seguindo isso. E chegaram no contato, chegaram no movimento de descobrirem a sua origem. Então, isso a gente tem que desmistificar também, porque essa caminhada não exige, para a gente chegar nisso, não exige que a gente esteja no mundo sendo, né, uma pessoa altamente reconhecida, etc. Não quer dizer que essas também chegaram no contato. Muitos cientistas chegaram, muitas pessoas, celebridades, estavam na área de celebridades, também chegaram. Mas, claro que esse caminho é de cada um. Mas o que mostra a experiência de muitos seres é que a simplicidade é uma energia, né, de confiança. A simplicidade é aquela pessoa mais simples, mas ela está coesa, ou seja, não tem um monte de pensamentos confusos. Ela é simples, ela faz as coisas simples e faz com amor. Então, tudo aquilo que ela faz com amor. Ela tem uma atividade extremamente simples, faz lá os docinhos, enfim, ela faz aquilo. Mas ela faz com amor, né? E ela é a forma que ela encontrou de sobrevivência. Mas ela chegou no contato. Então não tem fórmula, né? A fórmula em si, a maneira de você fazer é você ir seguindo aquilo que te traz paz no coração, que te traz alegria, que você se sente bem e você vai fazendo. Então não precisa ser, né, ter milhares de cursos, nem técnicas mirabolantes para você chegar em algo assim. Então esse é o momento de a gente também perceber o quanto a simplicidade da vida leva a gente a entender. É isso, é só ser feliz. Quantos mestres disseram, é só amar. Jesus disse, né? O amor, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Então a gente tem que ter um amor pela nossa vida gigantesco. Nós temos que amar a nossa vida. Nós estamos vivos, né? Então o milagre de estar vivo, a gente tem que celebrar, reconhecer e ir levando isso, né? E levando, e ajudando, e fazendo conforme a gente pode. Então isso tudo é visto por quem? Pela nossa consciência, pelos nossos mentores, e a gente vai seguindo essa energia sem precisar de grandes coisas. Então muitas pessoas falam, não, mas eu estou esperando porque eu preciso que tenha tal coisa para que eu possa falar sobre isso, aquilo. Não existe, isso tudo é ilusão da mente. Então vai esperar, né, que as câmeras, né, que os microfones sejam de ouro, né, vai esperar isso, aquilo outro. Não existe. Isso tudo é a mente que cria como obstáculo para a gente avançar. Então o avanço acelera quando a gente assume a transformação e fala, vamos embora. O que eu preciso? Eu vim aqui para ser feliz, né? Então todos nós estamos aqui para sermos felizes, manifestarmos a nossa vida e entendermos de fato quem é essa nossa família, né? Família de alma, família, como é que é isso? E a gente se unir de volta com a nossa egrégora, com os nossos mentores e seguir a caminhada de uma maneira mais leve,
mais harmoniosa e com mais alegria. Gratidão.